Meus amigos, a expectativa para as finais de conferência estão lá em cima. Vai ter vídeo essa semana falando sobre os jogos e tudo mais. Deve sair no sábado, porque os jogos acontecem no domingo. E aí eu falei, bom, semana que vem vamos falar de Super Bowl. A semana que vem também, porque o Super Bowl é só no dia 7 de fevereiro. Então, eu queria adiantar um vídeo que eu tava para fazer, que é sobre as premiações da NFL. Todos os anos a NFL faz o NFL Honors, em que ela premia jogadores e várias outras coisas, jogada, torcida e tudo mais. Mas tem alguns prêmios que na verdade são 8 deles, que são os mais importantes e que todo ano tem uma relevância muito grande. MVP, o jogador ofensivo do ano, defensivo do ano, o calor ofensivo do ano, calor defensivo do ano, técnico do ano e o Comeback Player of the Year. São 7, eu tô ficando maluco. Então é o seguinte, eu vou dar os meus palpites pra quem vai ganhar cada um desses prêmios. E eu vou fazer um meio termo entre quem eu gostaria que ganhasse e quem eu acho que vai ganhar, tá bom? Então, antes da gente falar disso e de eu rodar a vinheta, só falar que janeiro até o Super Bowl, o Golim Sports é patrocinado pela Action Shop, na boa. Você tá procurando qualquer coisa de futebol americano, camiseta pra torcer pelo seu time, acessórios, bolas, itens de decoração, um monte de coisa, vai no primeiro link aí da descrição, que é a Action Shop, você vai gostar demais, tá bom? Gretão, meu querido, roda essa vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Deixando claro uma coisa, e por que eu tô fazendo esse vídeo nesse momento? Os prêmios da NFL não levam em consideração playoffs, porque não tem todos os times, não é uma competição muito... não é muita paridade, né? Então eles levam em consideração temporada regular. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora. E vamos levar em conta temporada regular. Apenas isso, beleza? Então vamos lá. Eu vou deixar o MVP por último, porque é o mais legal. Então vamos começar pelo óbvio. Pra mim, o mais óbvio de todos aqui, que é o Comeback Player of the Year. O Comeback Player of the Year é o jogador que retorna de uma lesão e faz uma temporada muito boa. Eu acho que já teve discussões bem legais sobre Comeback Player of the Year. Tinham alguns jogadores esse ano que eu acho que entrariam nessa briga, que seria bem interessante, mas nenhum deles chega perto de Alex Smith. Eu já falei do Alex Smith aqui pelo menos umas 6 vezes desde que começou a temporada, e tem um vídeo inteiro dedicado à história dele que você pode ver aí no Golim Sports. Mas pra mim, eu nem vou me alongar muito. Esse prêmio não devia ser só dado ao Alex Smith. Eu acho que o prêmio devia mudar de nome, como disse o Fernando Nardini na ESPN. Eu acho que o prêmio devia chamar Alex Smith Comeback Player of the Year, porque é realmente impressionante que o cara fez e jogou na NFL e jogou quase em playoffs, o que seria bem bacana. Mas tudo bem, foi bacana mesmo assim. Meu prêmio para Comeback Player of the Year, Alex Smith, Washington. Coach of the Year, o técnico do ano. E isso geralmente é dado pro técnico que consegue fazer a maior mudança de um time do ano passado pra esse, cara. Geralmente é isso. Qual foi o melhor técnico do ano? Lembrando que tem prêmio pra técnico assistente também, um coordenador ofensivo, um coordenador defensivo. Eu vou focar no técnico do ano. Na minha opinião, e eu realmente acho que vai ganhar, Kevin Stefanski, técnico dos Browns, porque de verdade, os Browns tiveram peças novas pra 2020, mas não era um time tão diferente de 2019, quando foi uma tristeza com o Freddie Kitchens. Então eu realmente acho que precisava de uma gestão melhor para esse time ir para a pós-temporada. Não só isso, ganhou dos Steelers na primeira rodada. Então para mim, Kevin Stefanski. Para mim, em segundo lugar e bem próximo até, Sean McDermott, cara, porque ele teve um processo um pouco mais longo. Ele não é técnico pela primeira vez esse ano, mas o que ele fez com os Bills é muito interessante. Os Bills são um saco de pancada na AFC East há muitos anos já. Até os Dolphins e os Jets tiveram alguns momentos bons e os Bills não. Então os Bills realmente melhoraram muito e é graças também a Sean McDermott. Mas eu coloco ele em segundo lugar. Agora começam a vir os prêmios mais legais de jogadores, né? Calouro defensivo do ano. Aí eu acho também que não tem tanta discussão. Muito provavelmente, e é a minha opinião também, o prêmio vai para Chase Young, edge rusher de Washington, né? Ele foi o primeiro jogador defensivo escolhido no draft. O cara foi realmente maravilhoso e cumpriu o seu papel. Hoje ele é colocado perto de grandes edge rushers da NFL. E isso é muito bacana, porque ele é apenas um calouro. Então essa linha defensiva de Washington tem muito a agradecer, cara, porque tá num momento difícil, mas as coisas podem melhorar muito nos próximos anos. E aí, em segundo lugar, fica aí alguns jogadores como Jeremy Chin, safety dos Panthers, que também teve um baita jogo. Lembrando, aqui é só calouros, a gente vai falar de outros já já. Mas entre os calouros, esses dois jogadores eu acho que tiveram um destaque muito grande, mas o Chase Young deve ganhar, porque ele
se consagra aí na frente. Eu realmente acho que merece. Calor ofensivo também não tem tanta dúvida assim. Justin Herbert. O Justin Herbert foi draftado pelos Chargers no draft passado e ele quebrou basicamente qualquer recorde que dê pra quebrar de bom para um quarterback calouro. O Justin Herbert foi realmente incrível, cara. Isso foi muito bacana de se ver, porque vê que os Chargers têm milhões de problemas e muita coisa pra corrigir. É verdade. Mas o quarterback, meu amigo, isso daí tá tranquilo. Perderam o Philip Rivers, mudaram o uniforme, mudaram bastante coisa, estão jogando em estádio novo e o Justin Herbert representa essa nova fase do time. O cara é realmente maravilhoso. Em segundo lugar, se o Justin Herbert não tivesse ido tão maravilhosamente bem, eu acho que seria uma excelente oportunidade de dar o calor ofensivo do ano para um jogador que não é quarterback. E esse cara é o Justin Jefferson. O Justin Jefferson, isso foi um erro que eu cometi no vídeo que eu falei das franquias em 2020. Ele não só substituiu o Stefon Diggs, mas fez com que a falta do Stefon Diggs não fosse sentida. O Justin Jefferson tem tudo para ser um dos grandes da NFL, quebrando recordes de caras como Randy Moss, que é o meu wide receiver favorito, um cara que eu sou muito fã. Então, de verdade, o Justin Jefferson no Minnesota foi absurdo. Mas, o Justin Herbert teve não só mais destaque, como geralmente esses prêmios são dados para quarterbacks, então... Jogador defensivo do ano. Esse pra mim é o prêmio mais difícil. Eu tenho o meu primeiro lugar aqui, mas eu acho que tem outros dois jogadores que chegam muito perto e aí mais tipo 3 que estão ali no segundo lugar, tá ligado? E é realmente impressionante o quanto a gente tem jogadores defensivos maravilhosos na NFL. Eu vou dar o prêmio Golin Sports Defensive Player of the Year para o jogador líder de sacks nessa temporada, que é o TJ Watt. O TJ Watt fez um baita de um ano nos Steelers e, cara, pra você tirar Aaron Donald do posto de melhor jogador defensivo, e o Aaron Donald já virou meio ao concurso, o cara é um dos melhores da NFL, mas vamos dar pro Stephon Gilmore, tá ligado? Ele já é meio esse ponto, assim. Mas eu já vou falar dele. O TJ Watt foi realmente maravilhoso esse ano. Os Steelers estavam invictos por muito tempo e era muito por causa dele. O cara absolutamente... assustador pro quarterback adversário, é um cara que tem que ser marcado duplamente quase o jogo inteiro e é realmente um cara maravilhoso. E olha a família, né? TJ Watt, JJ Watt, Derek Watt, é só cara maravilhoso, cara. E o TJ Watt realmente merece esse prêmio esse ano, vamos ver se ele mantém isso. Mas eu falei que tem jogadores próximos a ele, por quê? Pra mim o Aaron Donald tá muito ali, porque o Aaron Donald não teve o mesmo número de sacks, é verdade, mas lidera a NFL em sacks criados por ele, ou seja... Tem os jogadores de linha ofensiva ali, os 5. Já tem que colocar 2 ou até 3 no Aaron Donald e isso acaba dando um sack. E isso é impressionante, cara. O Aaron Donald, todo mundo sabe o quanto ele é monstro, todo mundo faz o possível pra marcar ele e mesmo assim ele é impressionante. Então o Aaron Donald é realmente incrível. E aí, saindo dos edge rushers, eu colocaria o Xavier Howard, que liderou a NFL em interceptações esse ano. E o Xavier Howard foi uma das peças mais incríveis dessa defesa de Miami. E, cara, o cara fazia, tipo, uma interceptação por jogo, assim. É impressionante. E isso só foi aumentando. Ele chegou a fazer 2 por jogo. Xavier Howard é realmente incrível. E aí, depois deles, ainda a gente pode falar de tantos outros caras, cara. Então, realmente, jogadores defensivos esse ano, incrível. Jogador ofensivo do ano. A NFL tá lentamente tendendo a dar esse prêmio para o melhor jogador de ataque não quarterback. Porque o MVP geralmente vai pro quarterback, que é o Most Valuable Player, é o jogador mais valioso, o melhor jogador. Geralmente é dado pro quarterback. Então eles meio que usam o jogador ofensivo do ano pra não dar um prêmio pra um quarterback. E eu vou nessa linha aqui e dar o prêmio pro Derrick Henry. O Derrick Henry veio dos playoffs do ano passado com um negócio tipo assim, beleza. O ataque dos Titans é baseado nesse cara. A gente tem que parar ele. Conseguiram? Não! O cara liderou a NFL em corridas, em jardas corridas, em tudo que dá pra fazer correndo com a bola. Isso é absurdo. E ainda foi pros playoffs, acabou perdendo pros Ravens e tudo mais. Mas o Derrick Henry realmente voou. Se não fossem os quarterbacks, a chance do Derrick Henry ser MVP era muito grande. Como esse não é o caso, meu prêmio vai pra ele. Mas existe a possibilidade também da NFL dar esse prêmio pro Mahomes, que foi um quarterback maravilhoso esse ano, como ele geralmente o é, e talvez não ganhou MVP. Então vamos falar do MVP.
MVP, sigla para Most Valuable Player, jogador mais valioso. A gente trata como o melhor, mas tem uma pequena diferença aí, porque o jogador melhor, de repente, é aquele mais habilidoso e talentoso. E isso talvez se diferencie do jogador mais valioso, porque o jogador mais valioso é aquele que você tira ele daquele lugar e nada mais acontece, sabe? E eu acho que isso a gente tá vendo muito nos playoffs, porque eu já vou falar, tá? A disputa fica entre Aaron Rodgers e Patrick Mahomes aqui pra mim, até porque eu pus o Derrick Henry em jogador ofensivo do ano. E aí quando a gente vê essa disputa, a gente vê que essa disputa tá rolando nos playoffs, mas o negócio é temporada regular. E na temporada regular, o Aaron Rodgers foi não só pra mim o mais valioso, mas como o melhor e mais habilidoso quarterback do ano. Patrick Mahomes é fora de série. Pra mim tem o potencial de ser o melhor jogador de todos os tempos da NFL. Em 3 anos que ele tá na liga, ele teve um MVP de temporada, um MVP de Super Bowl e agora ele tá indo quase pro Super Bowl de novo. Está nas finais de conferência e tá na briga por MVP, tá na briga por jogador ofensivo do ano, tá na briga pra GOAT, pra muita gente. Então, o Mahomes é realmente incrível e ele deve ganhar uns bons MVPs na vida ainda. Só que o Aaron Rodgers, ele tem 37 anos. Ele é fenomenal, mas a gente não via esse Aaron Rodgers fenomenal desde a temporada de MVP que ele teve há vários anos. Então ele chegou agora na temporada 2020 e, cara... eu vou dar um exemplo pra vocês. Já tiveram alguns quarterbacks que quando draftaram outros quarterbacks, eles falaram, caraca, acho que ferrou, vão colocar esse novo aí pra me substituir. E isso acontece. No caso do Rodgers, ele falou, os Packers selecionaram Jordan Love. Alguém lembra do Jordan Love? O Aaron Rodgers foi tão fenomenal essa temporada que a torcida dos Packers quer que o Jordan Love fique longe, velho. Fique longe. Isso aconteceu com o próprio Aaron Rodgers quando draftaram ele e o Brett Favre ainda tinha 3 anos pra jogar. O Aaron Rodgers ficou no banco esperando a sua vez e se mostrou um dos quarterbacks mais talentosos e habilidosos da história da NFL. Mas esse prêmio é pra esse ano e esse ano ele merece demais. E pra mim o que mais simboliza isso são duas estatísticas. Maior número de touchdowns passados por ele, que foi 48. 48 é bizarro. O recorde ainda é do Peyton Manning com 55. Tom Brady já fez temporada com 50, o próprio Mahomes fez uma temporada com 50, que é a temporada de MVP dele. O Aaron Rodgers fez uma temporada com 48 passes para touchdown, melhor taxa de passes completos na liga, um número de jardas absurdo. E cara, é claro que isso não acontece sem armas maravilhosas como ele teve o Davante Adams esse ano, mas o que o Aaron Rodgers tá jogando nos playoffs também, do jeito que ele jogou na temporada regular, velho, é impressionante. Confortável no pocket, tranquilo, a mudança pro Matt LaFleur deixou o Aaron Rodgers tão melhor, cara. Tão melhor. Quero lembrar pra vocês que a última temporada com o Mike McCarthy, os Packers estavam fazendo desempenho negativo, tava triste. E esse Aaron Rodgers só dormindo, esperando o momento. E esse momento chega com ele com 37 anos. Pra mim, Aaron Rodgers é o meu MVP. E é óbvio que eu quero nos comentários, manda aí embaixo os seus prêmios da rodada. Lembrando, MVP, o jogador ofensivo defensivo, calor ofensivo defensivo, técnico e comeback. Manda aí nos comentários, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pelo apoio de vocês. Tem vídeo saindo no sábado falando sobre as finais de conferência. Bills e Chiefs, Packers e Bucks. Vai ser demais, cara. Dê um like, se inscreva, me siga nas redes sociais. Um grande abraço. Fui!